Vamos lá, vamos falar sobre o Corinthians porque foi quase. Quase. O Corinthians tentou aí até o último instante a contratação do atacante paraguaio Carlos Gonçalves, 31 anos, atacante da seleção paraguaia, de destaque no futebol mexicano, estava no Tijuana. Informação do Samir Carvalho, ainda na tarde da segunda-feira. O Carlos Gonçalves era a última esperança ali do Corinthians tentar um centroavante, como uma oportunidade de mercado mesmo, seria por empréstimo, porque todos os outros nomes tentados, eles não foram conseguidos, né? Com exceção do Héctor Hernández, que eu até já vou falar sobre ele, mas o Arthur Cabral não houve acordo, o Corinthians até quase despendeu uma grana federal para ter o jogador do Benfica, o Benfica endureceu, não teve liberação, o Alex Arce da LDU, o Gonçalo Plata aí, né, acabou fechando com o Flamengo, não é necessariamente um centroavante, mas era um dos nomes alvos do Corinthians, o próprio Michael, que também parou no Flamengo. Enfim, muitas dificuldades nessa janela e você tem que usar a criatividade, né? O Héctor Hernández, por exemplo, estava livre no mercado, então foi um pouco mais fácil, você negocia diretamente com o jogador. No caso do Carlos Gonçalves, era uma ideia de trazê-lo por empréstimo e depois negociar um novo contrato, enfim, né, até o final da temporada o Corinthians teria mais uma reposição. Está percebendo aí que o Yuri está sofrendo muitas críticas, mas já foi importante nesse jogo contra o Flamengo. Pedro Raul, sim, esse sim, cada vez mais inviabilizado. O Héctor Hernández chega e já virou titular no jogo contra o Flamengo e só não jogou mais porque lesionou em 4 minutos, mas sem ele você precisa de mais uma reposição, então o Corinthians queria muito mais um centroavante, não foi possível, não conseguiu fechar. Inclusive a gente esperou até bater meia-noite, porque se o Corinthians conseguisse a assinatura do contrato de forma digital, hoje é tudo online, né? E a inscrição, digamos assim, a regularização dele junto ao site da FIFA, oficial da FIFA, ele poderia sair no bid só a partir de amanhã, não teria nenhum problema. Mas o Corinthians precisava dessa documentação ainda no dia de hoje, ainda no dia 2 de setembro. Foi muito apressado, né? Foram as últimas horas ali tensas e não houve o acordo aí com o Tijuana e, portanto, o Corinthians não conseguiu a contratação de Carlos Gonçalves. E com isso, janela fechada. O Corinthians não pode mais contratar ninguém? Ainda pode, desde que jogadores que estejam livres no mercado e tenham encerrado o seu vínculo com a sua equipe até este dia. Um exemplo é o Alex Telles, né, que se acertou com o Botafogo, que, por exemplo, conseguiu ficar livre no mercado, teve a sua rescisão, né, junto ao Al Nassr, e aí ficou livre para negociar com qualquer clube. O Botafogo poderia anunciar ele daqui 10 dias que não teria problema. O mesmo vale para o Corinthians. Então, jogadores que estejam livres no mercado e que tenham se desvinculados das suas equipes até esse dia, 2 de setembro, o Corinthians pode anunciar a qualquer momento. Então, vai ter que, digamos, garimpar o mercado para ver se existe algum jogador com essa característica. Por hora, a janela está fechada. Héctor Hernández, acabei de falar sobre ele. O Corinthians anunciou que ele teve uma lesão, mas é uma lesão leve. É uma lesão detectada no posterior da coxa direita, se eu não me engano, né? Uma lesão de grau 1B, exatamente. É uma lesão leve, é uma lesão considerada leve com um período de recuperação de 10 a 15 dias. O Corinthians volta só a campo no dia 11 de setembro contra o Juventude pela Copa do Brasil e dia 14 encara o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Então tem, digamos assim, 8 dias aí para o Corinthians entrar em campo. Provavelmente ele não vai jogar contra o Juventude e não vai jogar esse jogo contra o Botafogo. E aí depois tem Campeonato Brasileiro e os jogos contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, provavelmente ele já vai estar de volta. O que aconteceu com o Héctor Hernández? Vocês vão lembrar que eu falei aqui, né, que eu achava muito arriscado o Ramon Dias colocá-lo como titular já no segundo jogo, porque a estreia dele contra o Juventude é no segundo tempo, jogando apenas 45 minutos. E ele não jogava desde maio. Ele vem de um outro cenário, de um outro calendário, e ele não jogava desde maio. E mais do que isso, né? É um jogador que chega no futebol brasileiro com uma outra metodologia de preparação física, de trabalho de carga. É um negócio completamente diferente. Então, muitos jogadores têm essa dificuldade. O Michael estourou no Flamengo em 2 jogos, o Igor Coronado sofreu muito quando chegou. Talvez até nem tenha conseguido ainda o ápice de uma regularidade física, talvez só com uma pré-temporada para o ano que vem. Cara que ficou 10 anos jogando em outros mercados, outros cenários, os caras sentem a diferença quando chegam no futebol brasileiro. Então, o Héctor Hernández, ele joga 45 minutos, 3 dias depois ele começa como titular.
Provavelmente, eu não acho que tenha sido jogo, tenha sido treino. Eu acho que os treinamentos ali exigiram, até pelo jogo de 45 minutos, segundo tempo, contra o Juventude, viagem e tudo mais, e mais começar o jogo como titular, eu acho que provavelmente desencadeou isso, mas obviamente eu tô fazendo uma leitura com as informações que eu tenho, mas não é nenhuma ciência exata nesse sentido, mas é uma tendência, né, gente? O cara veio de outro cenário, 3 meses sem jogar, joga 45, trabalha muito forte, porque a gente tem uma metodologia de necessidade de suportar a carga do calendário. No segundo jogo ele já estourou. Porque eu vi gente falando, veio bichado, veio não sei o que. Calma, não é nada disso. O cara passou por todos os exames, todas as análises. É muito comum isso acontecer, mais comum do que a gente imagina. Então, em 2 semanas, o Héctor Hernandes deve estar liberado e aí a gente vai poder ver um pouco mais desse centroavante espanhol da equipe do Corinthians.